O primeiro recurso que eu trago aqui é o ultrassom. O ultrassom ou a terapia combinada podem ser muito bem-vindos quando o assunto é a abordagem da celulite, talvez seja um dos grandes recursos. As pessoas me falam, pô, professor, qual é o meu primeiro investimento em termos de estética corporal? Eu não sei se é o primeiro, mas um dos primeiros tem que ser um ultrassom ou tem que ser uma terapia combinada. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse aparelho que é amplamente utilizado. Quando eu falo de ultrassom, eu estou falando de onda mecânica, eu estou falando de onda sonora. A melhor forma de explicar um ultrassom é explicar minha voz aqui, né? O ar sai do pulmão, vibra minhas cordas vocais e emite uma onda sonora, uma onda mecânica, né? Quando eu penso no aparelho de ultrassom, é a mesma ideia, né? Eu estou utilizando aqui um recurso didático. Corrente elétrica sai, né? Aí do teu dispositivo, da tomada, passa no teu dispositivo, trabalha essa corrente elétrica chega no cristal de quartzo vibrante do cabeçote do ultrassom, comprime, dilata e emite a onda sonora. Então, existe o som, existe o infrassom e existe o ultrassom. O que muda? Frequência. Frequência é o primeiro ponto básico quando eu falo de onda sonora, né? Frequência é o número de vezes que a onda ocorre dentro de um espaço de tempo. Então, diferentes frequências, diferentes respostas fisiológicas, diferentes formas de emitir a onda sonora. Convencionalmente, os aparelhos que a gente utiliza no manejo da celulite são equipamentos de 1 ou 3 MHz. Lembrando que quanto menor a frequência do teu ultrassom, maior a profundidade. Então, os cavitadores, os cavitadores de frequência baixa, os ultracavitadores, não são indicados no tratamento de celulite, mas sim indicados são os aparelhos de 1, 3 MHz, né? São aparelhos que em tese vão estimular, né, a lipólise e vão ter alguns efeitos aí que eu já vou falar na sequência. É importante falar que além do ultrassom convencional, eu tenho ultrassom focalizado, que aí vai focalizar a energia num ponto, gerar uma necrose adipositária, é muito mais indicado para gordura localizada do que para celulite, propriamente dito. Eu tenho os aparelhos de baixa frequência que eu acabei de falar, são aparelhos utilizados muito mais para gordura visceral do que para tela subcutânea e celulite, como propriamente dito. E eu tenho as terapias combinadas. Convencionalmente, uma corrente elétrica despolarizada, que vai ter um efeito importante no sistema linfático. Além dos diferentes tipos de captadores, eu preciso aqui estar atento às perspectivas físicas, né? Falei de frequência e eu preciso agora de falar de intensidade. Intensidade ou dose, que é o quanto de energia eu estou dando tecido-alvo. Convencionalmente, esses aparelhos falam em watts ou watts por centímetro quadrado, né? Então, olhando para a perspectiva da parametrização dos aparelhos de onda sonora, e eu estou falando aqui de ultrassom convencional, de 1 ou 3 MHz, mas principalmente os aparelhos de 3 MHz, eu estou falando sobre frequência, mais indicado 3 MHz para celulite, né, em função da profundidade, eu não quero profundidades tão altas, né, não posso chegar com onda sonora em proeminência óssea, eu posso ter efeitos adversos. Então, frequência normalmente 3 MHz, não que não possa ser utilizado outras frequências. Dosimetria, convencionalmente nós não passamos de 1,5 watts por centímetro quadrado, porque eu não quero gerar estresse oxidativo, eu não quero formar bolhas colapsadas no sistema. E ainda eu tenho que olhar para a questão do pulso. Quando eu falo de ultrassom, ele pode ser contínuo ou pulsado. O que é ultrassom contínuo? O que é ultrassom pulsado? Quando eu falo em ultrassom contínuo, eu ligo o meu ultrassom e 100% do tempo ele está emitindo a onda sonora, continuamente, né? Ele está emitindo a onda sonora, né? Imagina que eu ligo o ultrassom, a onda sonora é emitida de forma contínua. Agora, quando eu ligo o ultrassom de forma pulsada, o nome já está dizendo, eu tenho, um pulso, né? A, e ele fica um tempo off. Eu tenho A, emitir onda sonora, tempo 1, e fica um tempo off. Então, esses aparelhos de ultrassom, eles podem ser pulsados. Então, além de eu entender a questão da frequência, da intensidade, eu tenho que saber se esse ultrassom que eu estou colocando, ele é um ultrassom pulsado ou ele é um ultrassom contínuo. Isso é muito importante na celulite, em função dos efeitos. Quando eu falo de efeito físico do ultrassom, de resposta tecidual, essa resposta ela pode ser dividida em física ou térmica. E fisicamente estou falando de cavitação e corrente acústica. Então, o aparelho ultrassom pulsado, pelo menos até 20%, ele é um ultrassom onde eu busco efeitos fisiológicos em função principalmente da cavitação, uma cavitação estável, se eu não passo de 1,5 watts por centímetro quadrado, e a corrente acústica, né, que é tipo um microstreaming, é tipo uma micromassagem no tecido. Agora, quando eu passo do pulso de 20, 25 e chego até o contínuo, eu tenho, além da cavitação atuando e além do efeito da corrente acústica, eu vou ter um efeito térmico, de aquecimento tecidual. Então, quando eu falo de ultrassom, eu preciso dominar a frequência, eu preciso dominar a questão de intensidade, a questão do pulso do ultrassom é fundamental também, né? Ultrassom contínuo e ultrassom pulsado. E aqui eu já vou dar uma luz, assim, antes do momento prático, mas, cara, quando eu falo de celulite fibrótica, eu vou pensar em ultrassom contínuo. Quando eu falo em celulite inflamatória, eu vou pensar em ultrassom pulsado, por causa dos seus efeitos que eu já vou falar. Quando eu falo de terapia combinada, é a mesma premissa da onda sonora associada a uma corrente elétrica que vai estimular mais ainda o sistema linfático. Agora, quais são os efeitos do ultrassom? Bom, independente de ele ser pulsado ou contínuo, tá? O ultrassom convencional,
vai promover lipólise. Então, o primeiro grande efeito na celulite está relacionado à perspectiva lipolítica. Ele aumenta os níveis de norepinefrina e, aumentando os níveis de norepinefrina, que é o hormônio lipase sensível, ele estimula a lipólise, a saída do ácido graxo e glicerol do adipócito. Então, toda vez que eu penso num paciente com celulite, seja inflamatória ou fibrótica, que tem uma tendência ao acúmulo de gordura localizada, onde eu estou tratando, o meu recurso de base vai ser o ultrassom, porque o primeiro grande efeito do ultrassom vai ser o seu efeito lipolítico, independente de ser pulsado ou contínuo. Segundo efeito muito bem-vindo do ultrassom, quando utilizado pulsado, 5, 10 ou 20%, ele é anti-inflamatório, exatamente isso. Essa pesquisa mostra sobre os efeitos, indica os efeitos anti-inflamatórios do ultrassom, atuando positivamente na regulação da expressão de genes anti-inflamatórios e aumentando a expressão de genes reguladores mestres das células imunossupressoras. Então a cavitação, principalmente no ultrassom pulsado, tem essa capacidade de ser anti-inflamatória, né? Então é por isso que se discute a utilização do ultrassom no pós-operatório de cirurgia plástica e é por isso que ele é muito bem-vindo quando eu vejo que a minha celulite é inflamatória. Então ultrassom pulsado ou terapia combinada pulsada, e a minha sugestão é de 5 a no máximo 20% para não cometer o risco de ter um efeito térmico, diríamos assim. Agora, quando eu tenho uma celulite fibrótica, aí eu não quero esse efeito anti-inflamatório, nem faz sentido eu vou querer um efeito térmico, porque em tese o efeito térmico do ultrassom contínuo tem a capacidade de promover o remodelamento tecidual, aumentar e estimular a síntese lise tecidual. Então o efeito térmico do ultrassom é o segundo grande efeito, muito bem-vindo numa celulite já destinada de origem fibrótica. Vocês notam que eu já estou, no primeiro aparelho de tratamento, já estou fazendo essa divisão de celulite fibrótica e inflamatória que eu trabalhei na aula anterior. A relação da parametrização serão lá nas aulas práticas, não te preocupa com isso. Então, quais seriam os objetivos da onda sonora? Quando pulsada, efeito anti-inflamatório. Quando contínua, efeito de remodelamento da fibrose. Independente de ser contínuo ou pulsado, efeito lipolítico. E quando eu falo de terapia combinada, eu nada mais estou pegando a minha corrente elétrica, a minha onda sonora com esses efeitos e associando uma corrente elétrica. Corrente elétrica é essa que estimula o sistema linfático. Então o ultrassom é muito bem-vindo, a terapia combinada é muito bem-vinda quando eu estou falando de uma celulite inflamatória, com acúmulo de líquido, com uma corrente elétrica aí que pode estimular ainda mais, melhorar ainda mais a drenagem, né, de líquido do local. Então o primeiro recurso que eu trago é o ultrassom ou a terapia combinada que está documentada na literatura. Tu nota essa pesquisa mostrando aí a sinergia, né, o efeito da terapia combinada, por exemplo, na melhora da celulite, e obviamente os resultados são melhores, associado à diminuição da gordura, e obviamente os resultados são melhores quando associado à terapia de vibração de corpo inteiro. O uso da plataforma vibratória é bem-vinda, eu já vou falar com ela logo na sequência. Bom, ainda dentro das ondas mecânicas, depois do ultrassom, existe um recurso muito interessante, né, que eu trago para o tratamento da celulite por causa dos seus bons níveis de evidência. Eu expliquei um pouquinho, de forma muito breve, a ultracavitação, o ultrassom de baixa frequência, o ultrassom convencional, a terapia combinada, o ultrassom focalizado, né, que focaliza a energia, e tem mais um aparelho de onda sonora que pode ser de origem balística ou piezoelétrica, que é o aparelho de ondas de choque.